Primeiramente, shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe cada um de vocês. Estamos iniciando aí mais um estudo, né, que nós temos aí às terças-feiras das práticas diárias, né? Essa ficou a minha parte a trazer o estudo para a congregação Bnei Israel, que agora tem a sua sede, seu local de reuniões no Shabat, e assim esperamos também algum dia da semana para nos reunirmos juntos também, mas de antemão ficou no Shabat. E quem estiver aí assistindo, acompanhando esse estudo que eu estou gravando, vou colocar na internet, pode também nos procurar, deixar contato aí para a gente passar para vocês a localização e vocês congregarem conosco também. É uma honra recebê-los, né? Você que é aqui do Recife, região metropolitana, fica perto para você vir e ter esse momento de estudo e aprendizado da Torá. Nossa congregação se reúne no Shabat e faz os estudos, as porções semanais, bem como também nós temos com o Moré Marlon, o professor Marlon, e traz também um ensino sobre a Shalom Bait, a paz no lar, né? É muito importante. Eu creio que seja o tema, o estudo até mais importante que a gente tem, não desmerecendo, lógico, o estudo da porção semanal, mas a porção semanal todo ano a gente estuda, a gente tem aquele conhecimento, e esses estudos de Shalom Bait você não encontra em local nenhum. E nesse estudo que nós fazemos na terça-feira, como eu venho mencionando, práticas diárias, a gente já abordou aqui N temas desse dia a dia que a gente pode ter de praticante, né? Eu já falei sobre a mudança de estrutura, que a gente deve mudar, a Torá tem que nos moldar, né, as instruções do Eterno. Já falei também sobre a porta do perdão, sobre os limites da ira. Então foram vários temas aí. Qual trabalhador nesse reino? De que forma a gente está trabalhando nesse reino? E hoje a gente vai falar sobre um tema similar, porém que às vezes a gente não se dá conta, a gente não se coloca nessa posição de meditar sobre as escolhas diárias que a gente tem para fazer. Muitas vezes a gente nem percebe que estamos tomando mais escolhas para o nosso caminho, mais escolhas que muitas vezes nos colocam, a gente mesmo se coloca em situações difíceis, situações que nos, nos aos poucos vai minando ali a nossa confiança no Eterno, a nossa fé, e a gente nem percebe que muitas das situações que são causadas na nossa vida são um pequeno treinamento para a gente utilizar no futuro, para a gente ter literalmente essa visão de que existe um caminho a ser seguido, existe uma escolha a ser feita. A gente não pode ser isento às nossas escolhas. Na Escritura não existe espaço para isenção. Costumo dizer que o mundo que a gente vê hoje, ele foi idealizado e criado pelo Eterno, que é um radical. Depois ele passou pela mão de várias pessoas que também eram radicais, bem como existem pessoas do time oposto, que são contrários ao Eterno e aos seus caminhos, que também são radicais. Então, ambos os lados, esse mundo foi criado por pessoas radicais, e elas têm uma escolha, um caminho definido. O mundo não foi criado pelos isentões, né? Você não lembra de um isentão que o único isento que é mencionado na história é Pôncio Pilatos que lavou as mãos. Mas se você quer ser só mais uma multidão, quer ser só aquele que de repente passa desapercebido ao longo da história, sem fazer escolhas, você só vai ser mais um. E é o caminho da boiada, né? O caminho que vai levar ao abismo. Então, o mundo é realizado e idealizado por radicais, seja eles para o lado bom como para o lado mau. E nós sejamos para o lado bom, que é o lado que o Eterno assim escolheu, o lado que faz a escolha correta das ações que está tomando. Então, particularmente, eu vejo Yeshua como um radical. Por quê? De que forma Yeshua é radical? Ele não compactua com visões que sejam contrárias à palavra do Eterno. Então, ele não aceita inferências, ele não aceita deduções, ele não aceita achismo. E o que mais a gente vê hoje no mundo atual é o quê? O achismo. Ah, mas eu acho que é assim. Eu acho que é assado.
Eu penso que é assim. Antigamente, eu era radical e continuo sendo às vezes, quando o pessoal vem falar sobre religião para mim, eu digo, olha, cara, a minha opinião não deve importar para você e muito menos a sua vai importar para mim, porque a única opinião que vale para mim é a do Eterno. Então, se o Eterno está dizendo que é assim, vai ser assim. Se ele disser que é assado, vai ser assado. Então, não existe nada que você venha dizer que vai me mudar desse caminho. E essa é a voz de Yeshua. Yeshua disse que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e eu as chamarei pelo nome e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, e o caminho que Yeshua ensinou, trilhou, é justamente o caminho de obediência às instruções do Eterno. Ele disse: até que céus e terra passem, nem um ponto, nem um traço da Torá será omitido até que tudo se cumpra. Céus e terras passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Então, que nós possamos entender que nas nossas práticas diárias, a gente também vai ter escolhas diárias. Todos os dias, meus irmãos, a gente vai ter que fazer escolhas. Tá aqui uma foto da cidade de Siquém, Shechem, conhecido como Shechem. Em hebraico quer dizer a palavra ombros. E quando alguém chegou aqui nesse campo, né, e viu essas duas montanhas, né, praticamente iguais, ele só lembrou que pareciam ombros, né? Mentes mais poluídas podem pensar que parece outra coisa. Porém, quem viu, tem uma mente boa, pensou em ombros, e realmente parece um ombro. E nesses dois montes, um chamado Gerizim, no outro Eival, o Eterno mandou para ilustrar para o povo de Israel que 6 tribos subissem em um monte, 6 tribos em outro, e fosse pronunciado num dos montes bênção, no outro maldição. E o povo de Israel, que deveria passar aqui pelo meio, eles não poderiam só passar, eles não iriam direto sem fazer uma escolha. O Eterno manda eles escolherem, escolham, pois, a bênção. Escolham a bênção. Eu não sei se eu esqueci agora, quem está com a escritura aberta aí, Deuteronômio 27, pode dizer qual é o monte que é da bênção e qual é da maldição, que agora me deu um branco. Toda vez eu me confundo para não mandar o povo para maldição aí, é melhor a gente ler. Aqui abrir. Deuteronômio 27. Isso. Vamos lá. E vale para amaldiçoar e o Monte Gerizim para abençoar. Então, o pessoal deveria escolher o Monte Gerizim e o Monte Eival seria da maldição. Então, o Eterno ordena que se faça uma escolha. Ele mandou passar no meio sem escolher, porque essa caminhada aqui, esse trajeto do meio aqui, meus irmãos, é o trajeto justamente que dá para Jerusalém. Isso aqui é o norte, para cá é o norte, e aqui é o sul, certo? Esse caminho levaria para justamente ali a região de Hebron, o Beit El, né, onde Jacob posteriormente eh, colocou, ungiu uma pedra. Então, existe uma escolha a ser feita. Inclusive, quando o povo de Israel está voltando para a Terra Prometida, Moshe usa esses dois montes como ilustração para que eles fizessem uma escolha. Não que eles passassem no meio sem fazer essa escolha. Era necessário o povo se posicionar, se colocar no local da bênção. Então, quando a gente, nesse mundo, passa por isentão, quando a gente é isento, não tem nossas escolhas definidas, simplesmente, meus irmãos, a gente quer queira, quer não, nós escolhemos o caminho da maldição, o caminho da destruição. Estava botando aqui, esqueci de colocar os slides para o pessoal ver. Então está aqui a ilustração, né? E aqui o sul de Israel e aqui o norte. O povo ficava aqui, tinha que passar nesse meio, mas porém que ele tinha que escolher, né? A bênção, o Monte Gerizim, ou a maldição, o Monte Eival. Passar no meio sem escolher
é justamente uma rejeição a um dos maiores atributos que o Eterno dá ao ser humano. Alguém sabe aí qual é um dos maiores atributos que o Eterno dá ao ser humano? Alguém pode dizer aí? Podem falar, eu não tenho medo de errar, não. Alguém? Vamos ver quem tira a nota 10 aí. Ninguém. Foram isentos. Mas o maior atributo da graça que a gente pode imaginar assim, que o Eterno deu desde da fundação do mundo, a livre escolha. Não, a livre escolha. A livre escolha é o presente do Eterno. Exato. Quando a gente tem o poder para escolher, esse é um presente que o Eterno dotou apenas o ser humano. Os mensageiros não têm, os anjos não têm, os animais não têm, os seres vivos, as plantas, as árvores não têm. Só o ser humano tem a livre escolha. Esse é um dos pontos, né, não digo que é o máximo, da graça do Eterno, mas é um dos grandes baluartes, um dos grandes pilares da graça do Eterno, é você ter a consciência de poder escolher. Quando você pode escolher entre a bênção e a maldição, isso é um dom da graça do Eterno. E se revela a graça do Eterno. E como é que a gente vai observar essas escolhas no nosso dia a dia mesmo? Como é que a gente pode compreender e identificar essas escolhas no nosso dia a dia? Na maioria das vezes passa batido, porque são pequenas decisões todos os dias, até até quando você vai se acordar de manhã, você tem uma é uma decisão que você vai tomar. Hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu não vou produzir. Hoje eu não vou dar um beijo na minha esposa. Hoje eu não vou abraçar a minha mãe, o meu amigo, o meu funcionário, meu irmão. Não vou ajudar. Quando alguém aparecer na minha frente para precisando de uma ajuda, eu vou negar. Vou me esconder. Vou negligenciar o estudo da escritura hoje. São escolhas pequenas que vão se tornando hábitos e os hábitos se tornam quem nós somos. Nós somos o retrato dos nossos hábitos. Então, quando a gente cria um hábito bom, consequentemente, a gente vai gerar escolhas boas. Quando nós criamos hábitos ruins, a gente vai todos os dias tomando decisões ruins também. Na maioria das vezes se tornando até em casos de depressão, de tristeza, de fadiga. Quando você começa, por exemplo, a praticar um exercício físico, no início é muito difícil, porque o seu corpo não está acostumado. Porém, quando ele se torna um hábito, todos os dias você faz aquilo, depois vai se tornando mais simples e mais fácil. E você vai aumentando e progredindo os seus resultados, e muitas vezes você nem percebe. Do mesmo modo, acontece quando a gente está praticando o bem, praticando o amor ao próximo. Se a gente está acostumado, meus irmãos, a só mexer em celular o dia todinho, ficar mexendo em celular, se esquece do mundo que está fora aqui, do nosso redor. Você vai se esquecer do seu mundo, do mundo real. Pensa que é uma besteirinha e só está ali gastando um pouquinho de tempo. Por que não gasta tempo aqui? Aqui sim tem resultado. A gente vai encontrar o eterno. Então, continuando. Aqui é a cidade de Xerém, né? Olha aí, quem lembra desses aqui? Alguém lembra? Quem é esse velho aqui? Venha. Alguém lembra aí? Não tem ninguém que tenha assistido esse filme, não. Só foi eu, foi. Esse aqui é o Senhor Miyagi. E aqui é Daniel San. Quem já assistiu esse filme
Eu acho que alguém aqui já assistiu, não é possível. Se não assistiu, eu recomendo que assista. Um filme muito bom, traz grandes lições. Esse garoto aqui era magrinho, franzino e levava lapada todo dia no colégio de bullying, né? E ele viu esse senhorzinho que protegeu ele certa vez, protegeu ele usando karatê, golpes de karatê, né? E esse senhorzinho, ele pediu auxílio a esse senhor chamado senhor Miyagi para ensinar ele a lutar karatê. E ele passou uns 15, 20 dias aí com o senhor Miyagi e senhor Miyagi ensinando a ele a polir o chão. Olha, estão vendo essas duas lixas aqui na mão dele? Ele está lixando todo esse pátio de madeira. Depois ele pegou e deu a esse menino um pincel com verniz, e ele passava o pincel ali e vernizou toda essa madeira. E depois mandou ele esfregar outra coisa, fazer outra coisa. E o menino sem entender nada, esperando aprender literalmente os golpes, né, a proteção que ele queria de karatê. Porém, certa vez ele foi questionar o senhor Miyagi, dizendo: Olha, eu já estou aqui há tantos dias, já não aguento mais esfregar e limpar e pintar e tal coisa. E eu não aprendi nada, eu vou embora, não vou querer mais não. Então esse senhorzinho foi lá e disse: Fica aqui em frente. Aí disse: Agora lixar. Aí deu um golpe assim de lado e o menino defendeu, rodando a mão assim, aí lixando de novo. Depois pincel para cima. Aí ele defendeu em cima e defendeu embaixo. E daqui a pouco o menino tava uma máquina, sem nem saber que estava treinando. Só com os movimentos que o velhinho estava ensinando para ele, a forma correta de lixar, rodando para o lado, para a direita, depois para a esquerda, depois o pincel para cima, para baixo, para cima, para baixo. E ele aprendeu a se defender só com essas técnicas. Evidentemente, tirando a redundância, que é um filme, é uma ficção científica, ou ficção científica, ó, é uma obra artística, perdão, a gente pode entender também, tirar ensinamento sobre isso, de que, da mesma maneira, as instruções do Eterno, muitas vezes, mas muitas mesmo, não, a gente nem sabe que o Eterno está nos instruindo. O que foi que a gente viu com Yosef na última porção? Quando ele era todo desajeitado, não sabia falar com seus irmãos, teve o sonho, mas disse ali de uma forma errada para os seus irmãos, ficava dedurando seus irmãos, não esperava que seus irmãos confessassem seus erros. E depois de muitos anos, o Eterno colocou as mesmas situações na frente de Yosef, porém ele já tinha captado a ideia de que ele estava sendo treinado para não agir da mesma forma. Então, a Escritura Sagrada, meus irmãos, é repleta de pequenos ensinamentos que muitas vezes não damos valor. Porém, sem a prática dele, jamais alcançaremos a perfeição. Então, não adianta nada a gente ler a Escritura todinha e não ter amor por ela, não botar ela em prática. Se a gente não tirar esse livro, o que a gente aprendeu desse livro tão importante, e colocar no nosso dia a dia, infelizmente a gente não está fazendo nada, né? Então, como a gente viu na porção anterior, Yosef não sabia ser um líder, porém, com as adversidades da vida, se tornou um governante fora de série. Pois, em seus momentos de escravidão, ele refletiu sobre as suas ações anteriores e corrigiu o curso do seu caminho. Então, tudo o que acontece na vida da gente, meus irmãos, é para o nosso bem e é para o nosso aprendizado. Então, às vezes, situações que aconteceram no nosso dia a dia, que acontecem todos os dias, servem para a gente tomar lição e agir de uma maneira totalmente diferente depois. Se deu errado, né? Se deu certo, continue fazendo. Como diz o ditado, né? Time que se ganha não se mexe. Então, nesse filme antigo, né? A gente aprendeu com o senhor Miyagi que pequenas ações diárias, se repetidas e praticadas com afinco, podem ser utilizadas para as batalhas futuras. Então, mesmo pequenas ações do dia a dia, coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia, vai se tornando um hábito, e esse hábito não te deixará quando as grandes lutas que a vida vier, trouxer para o teu dia a dia, você vai poder utilizar. Então, é muito importante, eu aconselho a todos os dias, quando a gente vai se deitar, refletir sobre tudo o que a gente fez durante o dia.
De manhã, o que é que eu fiz? Eu tratei bem minha esposa, eu tratei bem o meu vizinho quando eu fui sair, eu fiz o que era correto no meu trabalho, eu almocei corretamente, eu fiz o meu estudo das escrituras, deu tudo certo, deu. O que foi que eu errei neste dia? Foi nisso, nisso, e naquilo. Então amanhã eu vou buscar corrigir esse problema. Porque se a gente não fizer uma reflexão, aquele dia literalmente foi perdido, não é isso? Então, na nossa caminhada em Techuvá, as mais variadas situações do nosso dia a dia são pequenos treinamentos para tomarmos grandes, mas muito grandes mesmo, decisões. E no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, Moshe está prestes a entrar ali na terra de Canaã. Moshe não, né? O povo de Israel, Moshe vai ficar de fora. E eles estavam ali perto, justamente de Jericó, e o Eterno disse que esse monte e vale e Monte Gerizim ficou ali próximos a Jericó. E o Eterno disse: "Olha, quando vocês entrarem, vocês vão colocar 6 tribos de um lado, 6 tribos do outro, e vão pronunciar bênçãos e maldições, mas escolham a bênção." É isso que a gente vê o texto aqui. O Eterno ainda dá a dica. Então, todos nós vamos receber esse caminho. E observe uma palavra que vai ser repetida 4 vezes nesse momento aqui. Ó. Hoje. Observe que é como a escritura é atual, né? Então, toda vez que a gente lê esse texto da Torá, principalmente, é onde a palavra, o livro de Devarim, Deuteronômio, é onde mais aparece a palavra hoje. É justamente Moisés chamando o ser humano para ser fiel ao Eterno em qualquer dia que for lida as palavras da Torá. Então, veja aqui, hoje, que tenho proposto vida e o bem, a morte e o mal. Sempre essas duas opções. Ou a vida ou a morte. Ou o bem ou o mal. Nunca você vai ter acesso às duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou a gente escolhe um lado ou escolhe o outro. A gente não pode, eu quero um pouquinho da bênção e um pouquinho da maldição. Não. Eu quero um pouquinho do bem e um pouquinho do mal. Não se misturam. Ou uma coisa ou outra. Porque te ordeno hoje que ames a Adonai teu Elohim, que ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos. Então, o que é amar ao Eterno e andar em seus caminhos? Guardar os seus mandamentos, os estatutos, os seus juízos, para que vivas. O que é a vida? Eu sou o caminho. Ó, presta atenção. O que é o caminho do Eterno? Eu sou o caminho. Aqui só não aparece a palavra verdade, né? Eu sou a verdade, eu sou a vida. E o que é a vida aqui? Como é que o pessoal ia viver se guardasse o mandamento? Alguém falou aí? Vamos lá, isso aí. Bota isso aqui. Então, só nesse texto aqui a gente já vê, né, o que é o caminho e o que é a vida, né? E em alguns textos, por exemplo, no Salmo 119, a gente, no versículo 142 fala lá, né? Tua palavra é a verdade. Aperfeiçoa-nos na tua verdade. Tua palavra é a verdade. Então, observe. E Adonai teu Elohim te abençoa na terra a qual entras a possuir. Porém, presta atenção, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servir, o que é servir a outros deuses? O que é se inclinar a outros deuses? É não guardar os mandamentos, não guardar os estatutos, não guardar os juízos do Eterno. Isso é se inclinar, dar ouvidos a outros deuses. Então, quando hoje a gente, em vez de observar as festividades escritas nas Escrituras e passa a observar, por exemplo, participar de uma festividade que literalmente é contrário à Torá, a gente está literalmente sendo seduzido por outros deuses. Por isso a incoerência, né, das religiões.
E as festividades do Eterno, tudo aquilo que traz o ser humano à vida, eles rejeitam. Porém, as coisas do mundo, eles aceitam. Então, observe direitinho. Aqui, vou marcar novamente. Aqui está a palavra estatutos, né? Justamente, a gente consegue observar que se trata das festas do Eterno, né? Seus encontros marcados. Eu declaro hoje que certamente perecereis e não prolongareis os dias na terra em que vais, passando Yarden, para que, entrando nela, possuas. Os céus e terras tomam hoje, novamente, 4 vezes aparece a palavra hoje. Outro testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Então, o Eterno ainda dá a dica. Escolhe a vida para que você viva. E o que é a vida? A gente fazer a escolha. Se a gente passar, meus irmãos, a nossa vida toda somente sobrevivendo, a gente não fez escolha nenhuma. Por isso que no livro de Apocalipse, Revelação, aparece esse texto muito interessante do próprio Yeshua já no final dos tempos, explicando que pessoas que são mornas não entrarão. O Yeshua tem vontade de vomitar essas pessoas. Olha o que o texto diz. Ó. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Ó, o que é ser frio? Frio é justamente alguém que não observa, escolheu a maldição e que escolheu estar longe do eterno. O que é uma pessoa quente? É aquele que quer estar próximo do eterno, próximo dessa fonte de luz. Porque ele foi dizendo que a pessoa, por ser morno, essa pessoa, por estar, não escolher, nem escolher a maldição. Quem deras fosse quente ou frio. Olha para ele. Por que Yeshua está falando isso dessa pessoa? Porque, meus irmãos, a gente, quando não escolhe nem a bênção nem a maldição, a gente está vivendo uma vida de ilusão. É grave isso. Que a gente está rejeitando o nosso direito da livre escolha. É como se a gente estivesse dizendo ao Eterno: eu prefiro ser como um animal, que não pode escolher nada. Eu prefiro ser como um mensageiro teu, que só pode te obedecer. Eu não quero nem te amar, nem te odiar. Eu quero viver a vida longe de ti. Eu não quero nem saber dessa escolha que tu me desse, desse presente que tu me desse. O texto, eu não sei onde está, eu procurei que só aqui, que fala justamente isso, que o Eterno presenteou o ser humano com a livre escolha. Está no livro de Deuteronômio. Depois eu procuro e vou ver se eu passo para vocês. Porém, quando a gente rejeita esse direito de escolher, a gente está rejeitando literalmente das maiores bênçãos que o Eterno nos deu. A gente nem escolhe ser ímpio, nem escolhe ser justo. Evidentemente que o Eterno aguarda ansiosamente que nós escolhamos, e ele deu até a dica, vocês acabaram de ver, escolham, pois, a bênção. E olha os motivos de você não querer, literalmente, escolher, né? Olha aqui, ó. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, ou seja, eu já sou rico, cheio de tudo, né? Eu possuo de tudo. Eu possuo conhecimento, eu possuo dinheiro, eu possuo status, eu possuo poder. Não preciso escolher nem bênção nem maldição. Eu posso andar no meio dos dois. E você não conhece pessoas assim, não? Pessoas que por terem essas condições, né? Dinheiro, poder, fama, acham que estão acima do bem e do mal e podem navegar entre, por exemplo, uma religião e um cabaré, entre uma boate e uma festa religiosa. Dizer que serve ao Eterno, agradecendo ao Eterno muitas vezes, em cima desses locais de antro de promiscuidade. Chamar pelo nome
de Yeshua, até na sua versão aí que nós conhecemos, né? Chamando de Jesus, que o Eterno abençoe aquela situação que as pessoas estão fazendo. Eu já vi gente fazer oração antes de cometer crimes, cometer assalto, cometer assassinatos, se benzer, né, como a turma chama aqui, antes de matar alguém. E aí? Esse tipo de pessoa que se acha acima do bem e do mal, que pode caminhar nos dois caminhos. O Eterno não quer isso. O Eterno quer que a gente faça uma escolha. Ou você é uma coisa ou outra. Ou você não me ama e vai para o lado da maldição, siga o seu caminho, ou você diz que me ama e vem para o meu lado, vai escolher o lado da bênção. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. O que é o ouro? O ouro é a palavra do Eterno, né? A palavra do Eterno é doce e ela é comparável aos favos de mel, inclusive ao ouro refinado, né? Roupas brancas representam o quê? A limpeza dos pecados, né? Quando a gente tem nossa roupa está suja do pecado, o Eterno nos limpa através do sacrifício e novamente estamos limpos das nossas transgressões, para que te vistas e não apareça a tua vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com um colírio para que vejas novamente, né? E justamente quando a gente está ungindo nossos olhos, quando a gente volta a enxergar o mundo na sua posição real, natural. A gente consegue, embora estejamos nesse mundo, a gente consegue observar as falhas que existem nele. A gente não é mais leigo, a gente já tem conhecimento dos problemas que esse mundo tem. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, o que é repreender e castigar quantos o Eterno ama? Eu, às vezes, meus irmãos, eu fico calado, eu observo que existe essa didática, né, de que aquele que ainda não padeceu, não sofreu, às vezes não, o Eterno não ama. Mas eu vou lhe explicar um negócio. Viu? Você quer um castigo maior do que a ausência, o ficar calado. O Eterno se cala, está calado há 2000 anos. Esses acontecimentos que a gente vê no nosso dia a dia, não pensa que é provação, não. Se você imagina que falta de dinheiro é provação, mas todo dia você, quer queira, quer não, tem o que comer, a sua luz está paga, não tem ninguém com a arma na sua porta para lhe matar, você não está escondido debaixo de bueiro. Assista um filme, qualquer filme, sobre o que aconteceu com o povo de Israel, o povo judeu, no Holocausto. Aí você vai ver o que é provação. Era o povo escondido, dependendo de pessoas que poderiam entregá-los em qualquer segundo, qualquer circunstância, porque eles estavam correndo um risco também de, por estar ajudando os judeus, de serem mortos. E muitas vezes eles se submetendo a condições horríveis. Se você não tem estômago, não assista. Assisti hoje um filme chamado Pianista. Você assistir aquele filme ali, eu digo a você que você vai ver o que é provação. Então, hoje em dia, eu observo na internet muita gente falando: ah, mas olhe, tem muita gente, tome cuidado, preste atenção, porque, sinceramente, se você não está sendo provado, é porque Deus, literalmente, pode não te amar. Concordo. Porém, ninguém aqui, eu digo a você, que ninguém no Brasil está sendo provado. Eu digo com certeza do mundo que existe. E ninguém no Brasil está sendo provado. Eu quero que me mostre um. Que está passando por dificuldade, muita gente está. Não só o justo, não. Não só o servo do eterno. Mas um monte de ímpio está passando por dificuldade. Mas pelas escolhas que tomaram.
liso, sem dinheiro, sem condições financeiras, está com algum problema de enfermidade, de saúde, é a vida que a gente tem. Infelizmente, tem muito ímpio que está agora num hospital com câncer terminal. Precisa morrer. Ele está sendo provado pelo Eterno. É uma condição de vida que a gente tem. Infelizmente, a gente está vivo, está para padecer e está para também sofrer as angústias que qualquer ser humano teve. Isso desde o começo da história. Agora, perseguição, literalmente castigo, repreensão, a gente vê quando houve a invasão lá em Jerusalém, quando as mães comeram os seus próprios filhos. Isso sim é perseguição. Isso sim é sofrimento. Isso sim é castigo. Isso sim é repreensão do Eterno. Ah, mas porque eu estou sem dinheiro para comprar um sapato novo, uma roupa nova, estou sendo repreendido e castigado pelo Eterno. É mesmo. Eu me sinto também, meu irmão, às vezes, quando eu me acordo de manhã, eu tenho uma pequena empresa, vocês sabem, né? E tem uns boletos que às vezes arrepia o cabelo, né? Eu me sinto oprimido. Mas eu sei que isso aí é uma condição que eu escolhi para minha vida. A partir do momento que eu resolvi empreender e eu vejo os boletos do imposto lá do governo chegando, são altíssimos. E se eu ganhasse o tanto que o governo ganha de mim, eu tava rico. E isso também deixa meus cabelos em pé, assim, ó. Porém, são escolhas. Eu não considero que seja uma perseguição, ou uma perseguição, né? Uma repreensão do Eterno. São escolhas que a gente faz. A gente tem que agradecer ao Eterno e ir atrás. Se você está hoje passando por dificuldade financeira, corra atrás. Se o Eterno quiser, for, tiver a vontade de te abençoar, ele vai mover céus e terra, meus irmãos. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, então procure ser justo. E não vai faltar o pão e a água para você comer. E pode faltar o extra, mas o mínimo, com certeza o Eterno vai levantar até ímpios para te ajudar. Como nesse filme O Pianista, é baseado em fatos reais, e até um membro da SS ajudou o cara no final. Coisa incrível. Como o Eterno levanta pessoas que a gente menos espera para ajudar aquelas pessoas que ele quer. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Elohim, para que passais a resistir o dia mal, e havendo feito tudo, ficai firmes. Olha, havendo, presta atenção, havendo feito tudo. Muitas vezes a gente não está fazendo tudo e está requerendo a recompensa de quem fez tudo. Na realidade, a gente está fazendo só o meia-boca. Não está sendo radical. A gente não está fazendo o nosso máximo. Precisa fazer o nosso máximo. Eu chamo, os meninos sabem aí que trabalham comigo, o irmão Carlos já trabalhou comigo, o senhor Newton, o Aleph, marrom pouca coisa, mas eu chamo de faca nos dentes. É se levantar de manhã, bota a faca nos dentes e vai mexendo com as mãos. Precisou de pegar a faca, bota na hora, já corta, já está fazendo e trabalhando. É de manhã até de noite, produzindo. Então, às vezes a gente não faz tudo no nosso dia a dia e quer a recompensa de quem faz tudo. A gente não é radical com nossas escolhas. O meu estudo é meia boca, o meu trabalho é meia boca, eu vou limpar minha casa de todo jeito, eu vou organizar as minhas coisas de todo jeito, a minha vida financeira é de todo jeito, a minha vida espiritual é de todo jeito. E estou querendo a recompensa de quem faz tudo. Ah, eu não vejo, todo mundo acerta essas coisas, todo mundo aprende, eu não aprendo, todo mundo tem saúde, eu não tenho, todo mundo tem isso, eu não tenho. Mas cadê? O que é que você está fazendo? Você está fazendo igual lá o Daniel San com o seu Miyagi, todo dia, olha, aprendendo as pequenas batalhas ali. Você está tendo consciência e aprendendo? Está dando o seu máximo a cada coisa que você faz? É uma boa pergunta, né? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,
e vestida a couraça da justiça e o calçado dos pés da preparação do evangelho da paz. Então, Paulo está fazendo um midrash. O quê? Com as armaduras dos romanos. E eles estavam sempre ali de prontidão para a batalha, para a guerra. E o povo eterno, às vezes, não está. Mas a nossa luta não é com as armas físicas, são com armas espirituais. Então, Paulo está dizendo para a gente ficar de prontidão o tempo todo. E Yeshua faz o mesmo exemplo, dizendo: olha, se o dono de casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele não iria dormir. Ele ficaria a vigília da noite toda e acordado. Então, quando o filho do homem vier, achará fé na terra, pois muito, o que é que ele quer dizer? Que muitos estarão dormindo. E das 10 virgens, 5 não tinha azeite, não. Foi dormir, meu irmão. Por quê? Faz as coisas meia boca, quer ser meio termo, quer andar no meio do caminho. Tem uma história que conta, né? E existia um muro, né? E o cara estava em cima do muro e os anjos chamando do lado, fazendo de tudo, e o diabo sentado, roçando as unhas. E o cara olhou e disse: mas rapaz, ô diabo, tu não vai me chamar não pra eu pular pro teu lado, não? O anjo tá do outro lado ali me chamando pra que eu desça e vá pro lado dele. Aí o diabo diz: o muro já é meu. E realmente essa parábola tá certa. O muro já é do diabo. Você não escolher, você está rejeitando o ato de graça do Eterno, que é a livre escolha de escolher o bem. A partir do momento que você não escolheu o bem, meus irmãos, o caminho das trevas é o destino para quem não escolhe o seu lado, não se posiciona. A escritura é para radicais. Tem que ser radical. É para sair por aí armado, fazendo ou se converta, não. Isso é com você. Você tem que ser radical com você mesmo. Tudo que você tem que fazer tem que ser perfeito. Porque o povo judeu sempre foi próspero. Ele não está nem ligando, meus irmãos. Pouco se lixando para a opinião do mundo. Enquanto o mundo está parado com as suas baboseiras e besteira, o povo de judeu está trabalhando e produzindo. O Eterno disse: 6 dias trabalharás. Vai no domingo que eles estão lá trabalhando. Hoje eles estão trabalhando, amanhã eles estão trabalhando. E a gente fica pausando nossa vida. Por causa de feriado ímpio, por causa de besteira. Eu estou sendo obrigado agora a fechar minha empresa durante uma semana. Por quê? Se eu abrir é prejuízo. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nas minhas coisas. Tudo meu que está atrasado, eu vou tirar de atraso. Resolver logo tudo. Para quando tudo voltar ao normal, eu estar também produzindo com perfeição. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apegar todos os dados inflamados do maligno. Então, é uma luta espiritual mesmo. Então, a gente tem esses calçados, né, para a propagação do evangelho. A gente está com os cintos da verdade. E esse escudo aqui é poderoso. Né? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que é a espada do Espírito? Muitos não percebem. A palavra de Elohim. O que é a palavra de Elohim? A Torá, sua lei, suas instruções. Orando em todo o tempo e com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, deve ser um papel nosso também, botar o joelhinho no chão, orar, agradecer ao Eterno, pedir a Ele, interceder por nossos irmãos, por aqueles que estão passando por dificuldades, estão passando por momentos de angústia. E a gente sabe que são coisas desse mundo, porém, às vezes a gente não percebe que precisam de atitudes nossas também para a gente resolver esses problemas. Todos nós, meus irmãos, todos, o Eterno capacitou a todo ser humano de ter o dom de discernir o que é bom para ele mesmo. Ele se refletir. É justamente a livre escolha. Então, todos os dias a gente tem várias batalhas mesmo. Muitas vezes a gente nem percebe.
A gente tem luta contra a nossa própria mente e muitas vezes aconselha a gente e nos coloca em situações que nos fazem até regredir, voltar atrás. Com toda certeza, o nosso maior inimigo não é Satanás, não. É a gente mesmo. Quantas vezes a gente não se pega pensando aí em coisas que a gente vai nos se prejudicar se a gente colocar em prática? Ou às vezes, por não pensarmos, a gente vai lá e comete uma besteira. Coisas que a gente deseja que não compete a um servo de Techuvá, da Techuvá. Essa é a batalha que a gente deve lutar. Revestido com o quê? Com todas essas armaduras aí, com todos esses itens que Paulo está falando. E para a gente tirar em algum momento, até na hora de dormir, não. É para a gente estar como os soldados romanos. Até com a. Vai dormir até com a armadura. Quem está na batalha não pode tá se dando ao direito de errar, não. No livro de Mateus, deixa eu ver a hora aqui, para encerrar. Eu tenho que ir mais rápido. Livro de Mateus, capítulo 10, 32 diz: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tem lugar aqui para isenção? Ah, eu acredito, olhe, cada um tem sua fé, né? Não, deixa para lá. Eu não vou debater escritura, não, não vou falar sobre minha fé, não. Tem lugar para isenção aqui? Qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. E negar, o que se enquadra em negar a Yeshua aqui? Negar os seus ensinamentos, praticar esses ensinamentos que não nos dê credibilidade para a gente levar aquela mensagem, né? A mensagem que ele ensinou. Quando a gente está no meio de ímpios, meus irmãos, agindo como ímpios, sentando na roda de escarnecedores, de pessoas que, literalmente, não têm mais comunhão com o Eterno e querem viver uma vida ímpia, e escutamos todo tipo de besteira, e estamos naquele meio ali. A gente pode se colocar como servo do Eterno, a gente pode escolher, a gente está escolhendo um caminho ou a gente está vivendo nesse caminho. Ah, eu vou beliscar um pouquinho da transgressão aqui e um pouquinho da santidade ali. Eu vou viver um pouquinho aqui na impiedade e um pouquinho ali. Eu vou ficar no meio do caminho, meio termo, meio lá e meio cá. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Então, se você tem aí práticas, caminhos e condutas que são desse de meio termo, de estar de um lado e do outro, andando, vagueando no meio do caminho, conversa um pouquinho com os ímpios aqui e me finjo de ímpio lá. Eu tenho duas vestes. E o Eterno disse: não terás dois tipos de tecido na tua veste, dois tipos de fios na tua veste. O que é isso? É você ter uma roupa para casa e uma roupa para a rua. Você tem uma veste, uma face em casa e outra na rua. Em casa eu sou justo, na rua eu sou ímpio. Ou na rua eu sou justo, em casa eu sou ímpio. Tem que ser uma coisa só um tipo de tecido, um tipo de veste. Não se pode misturar lã com linho. É isso aí. Você não ter dois tipos de condutas. É uma conduta só. Não colocarás dois tipos de semente no teu campo. O que é isso? Na tua palavra, a palavra não é, Yeshua não assemelha a semente, não pode ter dois tipos de palavra, uma mais branda para um e outra de outro jeito para outro. Tu falar coisas ímpias para um e coisas santas para outros. Tem que ser uma retidão só. Então, eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora com a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Isso eu digo também de amigos, de vizinhos, do dinheiro.
do trabalho, dos animais, qualquer coisa acima do eterno não é digno do eterno. Qual é o contexto aí de Mateus 10? Quem lembra? O início lá de Mateus 10 é o quê? Yeshua enviando os seus discípulos para a sua primeira missão ali de levar essa mensagem dos seus ensinamentos adiante. Por que ele está dizendo isso para os seus discípulos? Qual o motivo de Yeshua dizer que quem confessar diante dos homens será confessado diante do Pai, quem negar também será negado? E vai pôr dissensão entre o pai e a filha. Porque muitos dessas pessoas, antes deles saírem, dos apóstolos, dos emissários, antes deles saírem, muito provavelmente os pais, alguns ou mães ou filho, poderia impedi-los de sair e dizer: olha, pode acontecer alguma coisa má contigo e você, por esse medo, por essa situação, não ir cumprir o seu papel, ou seja, rejeitar a escolha de um dos lados. Ou outros parentes, por desacreditarem na mensagem de Yeshua, desaconselhar esses emissários de seguir esse caminho. Também é uma opção. Então Yeshua está dizendo, sendo bem claro, olha, se algum dos teus parentes aí colocar a palavra no teu ouvido para que tu não vá, está me negando diante dos homens. Porque a palavra dessas pessoas está sendo maior do que a minha. Então, uma escolha excelente. Eu faço uma pergunta para todos vocês. Pergunta que eu deixei aberta aí. E dessa minha vivência aí em Caminho Techuvá, que devemos ser um reflexo do eterno na vida dos outros. E quais os atributos que podemos listar rapidamente do eterno? Alguém se habilita aí a falar, enquanto eu tomo água aí? Quais são os atributos? Ah, misericórdia, mais o quê? Isso, ótimo. Falei misericórdia, justiça, tem mais algum? E pronto. Podemos entender a verdade, né? Ótimo. Amém, meu irmão. Ótimo. Mais algum? Santidade, ótimo. Eu vou listar aqui alguns que eu coloquei rapidamente, para que a gente possa demonstrar na vida do nosso próximo. Olha o que eu coloquei, ó. O amor do eterno. O que a gente precisa demonstrar de reflexo na vida do nosso próximo, que a gente enxerga no eterno que ele tem. Amor. A primeira coisa que eu pensei. A fidelidade. Quem quer ter um amigo fiel ao lado? Quem não quer, hein? Vale mais do que qualquer dinheiro, não vale não? Quem acha um amigo fiel, achou mais do que achou um bom presente, não é isso? Como diz a escritura. A misericórdia do eterno, o perdão do eterno. Quem não quer ser perdoado por alguém que está próximo, né? Ou perdoar. A irmã Márcia falou da justiça, você é uma pessoa justa. Aquele conselho amigo, aquela pessoa que o teu próximo pode chegar para ti e dizer, olha, pode falar a verdade. Eu sei que se eu tiver errado, você vai me corrigir. Veja que coisa maravilhosa. Você ser uma pessoa justa, né? Ser compreensivo, ou seja, a tua régua para você é muito grande, mas para o teu próximo a régua é menor. Não é que você vai ser conivente com o erro, porém, você não vai acusar as pessoas, você vai dar conselhos de justiça. Abençoador, o Eterno é abençoador. Então a gente tem que procurar o dia todinho, tal e tal, o dia todo procurando abençoar o próximo. E, principalmente, que eu encontro um refúgio. Eu deixei vários pontinhos, eu poderia deixar esses pontinhos aqui ó, por várias linhas
E são, cada pontinho desse é um atributo de coisa boa do Eterno. Porém, se a gente for falar, a gente vai passar a eternidade todinha aqui falando das coisas boas do Eterno, é isso? Então, eu coloquei só esses aí para a gente listar rapidamente como a gente deve agir na vida do nosso próximo. Se vocês só fizerem isso aqui, meus irmãos, se a gente só fizer isso aqui na vida do nosso próximo, estamos feitos. Eu passo o dia todinho, quando eu vou encontrar com alguém, eu sei que eu vou encontrar com alguém, eu busco lembrar de alguma coisa que aquela pessoa esteja precisando, seja de uma palavra, seja de uma conversa, seja de alguma coisa que eu possa fazer. Hoje mesmo, eu acho que a Aleph vai dizer aí. A gente foi almoçar, aí antes de almoçar no restaurante lá de um amigo meu, e ele tem umas plaquinhas que eu faço todo ano para ele. Temos pudim. Aí eu vi que da última vez que eu fui almoçar lá, tava meio apagado. Aí eu fui, refiz tudinho. Antes de almoçar, esqueci de bill, eu vou fazer agora. Me sentei, comecei a fazer lá. Pega o papel ali, aí botou, imprimiu, a gente já levou. Por quê? São essas pequenas coisas que a gente faz e a gente tá se fazendo presente na vida do próximo e a gente tá abençoando esse próximo. Você vai sair na rua, alguém tá pedindo um valor para poder comer, tudinho. Você tira ali uma moedinha, não vai fazer falta para você, não. Você vê uma pessoa passando dificuldade, necessidade na televisão. O que é que custa você mandar um pix de R$ 1, de 50 centavos, de R$ 2 para ajudar? Você ser um abençoador é também uma atribuição do Eterno. Então, todo dia, meus irmãos, todas as pessoas que fizerem parte do teu cotidiano, elas, quando chegarem perto de você, elas têm que se sentir abençoadas. Até com um sorriso. Um sorriso, você abençoa a vida de alguém. Então, só de você ter um astral positivo, você já é uma bênção na vida de alguém. A gente pensa que são coisas difíceis, mas lembra que eu venho dizendo desde o começo do estudo. São pequenas coisas. Todos os dias nos são ofertados várias oportunidades da gente ser alguém melhor, terminar o dia melhor do que como a gente começou. Então são várias as características que podemos observar que o Eterno possui, porém nós podemos ser comparáveis com o Eterno nesses atributos para com o nosso próximo. A gente está fazendo isso aqui, tudinho que eu estou listando aqui, a gente está sendo demonstrando amor para o nosso próximo, fidelidade, a gente é fiel aos nossos amigos. A gente, quando alguém conta algum segredo para a gente guarda aquele segredo. Ou seja, a gente não fica espalhando boatos sobre a pessoa. A gente demonstra misericórdia, a gente demonstra ser uma pessoa justa, compreensiva, abençoador, um refúgio para alguém. Nossa missão é fazer com que a vida dos que estão à nossa volta seja melhor com a nossa presença. Pergunto: estamos sendo essa luz na vida das pessoas? Se não, meus irmãos, se você chegar hoje de noite e for refletir assim, não estou sendo luz na vida de ninguém, pelo contrário, estou sendo só mais um na multidão. Pense seu modo de viver. O mundo, como eu disse no início, o mundo é dos revolucionários, as pessoas que fazem pequenas revoluções. Mas não é revolução para o mal, não. É para mudar, botar o mundo de cabeça para baixo, não. É para que você torne o mundo melhor, todos os dias. No Salmo 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, quando a gente escolhe, meus irmãos, ser bênção, é justamente a gente se conter de erros e se privar da presença de pessoas que são notoriamente contrárias a essa vida de justiça que a gente quer seguir. Não é que a gente vá se ausentar, mas a gente não vai ser conivente com o erro dos outros. Se a pessoa só vive falando de impiedade, promiscuidade, tudo, você se afasta. Se um dia ela quiser saber as coisas justas, ela te procura. Porém, a gente não está fora desse mundo, a gente tem que conviver com pessoas. Existem pessoas ímpias, pessoas justas, existe todo tipo de gente. Por isso que Yeshua, lá em Mateus 10, ele disse: ó, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Ou seja, você vai estar ali, no meio daquele povo, todo mundo vai olhar para você: olha que pombinho. Mas naquela hora certa ali você vai lá e dá, destila o seu veneno. Qual é o veneno? O veneno que vai trazer cura para essas pessoas.
vai aliviar suas dores. Que é justamente todos aqueles atributos que a gente falou no slide anterior. Quando você falar, as pessoas parem para prestar atenção. Não seja mais um idiota ficar repetindo as baboseiras deles. Muitos são idiotas repetidores de baboseira. Romanos 1:28 diz: E como eles não se importam de ter o conhecimento de Elohim, quem são esses que não se importam em ter o conhecimento de Elohim? Esses aqui, meus irmãos, pecadores, escarnecedores, ímpios, o conhecimento do Eterno, a sua Torá. Assim Elohim os entregou esse sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Isso é quando essas pessoas aqui que se negam o caminho da bênção, meus irmãos, está entregue a tudo isso que virá depois que Paulo vai falar agora. Estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Elohim, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais e às mães. Olha que desgraça. Só derrota, meu. Nécios, infiéis nos contratos. Olha que coisa horrível. O que é infiel no contrato? Você nem você já não respeita o que você fala, nem o que você assina você respeita. Imagine. Que cachorro, que cabra safado. Alguém que age dessa maneira. Nem ensina a pessoa cumpre. Ou seja, eu digo a todo mundo, eu não preciso, quando eu vou fazer minhas coisas, eu não preciso nem de contrato. Eu, na maioria das coisas que eu vou fazer, eu não preciso nem de contrato, cara. Vai assim, assim, vamos fazer, embora. E vamos embora. Eu já vendi carro para amigo meu, tem o mesmo jeito que eu sou. Tava no meu nome o carro, ele ficou pagando as parcelas no meu nome ainda. Eu faço essas doideiras, mas é porque eu tenho essa mentalidade desde muito antes de eu servir ao Eterno. Eu acho que a palavra de um homem ela não pode voltar atrás. Então, a pessoa que nem no contrato, imagina, nem o que fala vale, nem o contrato que ela assinou, ela leu e assinou, vale, o que é que serve uma pessoa dessa? Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha, o que é um atributo que a gente acabou de falar do Eterno? Misericórdia, uma pessoa que não tem misericórdia. Os quais, conhecendo o juízo de Elohim, e são dignos de morte os que tais coisas praticam, conhecendo o juízo, o que é? Eles conhecem a Torá, eles sabem que a Torá. Quem hoje não sabe que a Torá condena todas essas ações aí? Mas assim mesmo praticam, não somente as fazem, mas também consentem com as que as fazem. Não se calar em meio à impiedade, meus irmãos. Então, deixa eu, por fim, a última pergunta. Escravos de quem? A gente é escravo de quem, meu? No mundo atual, o Eterno nos dá uma escolha: ser servo ou ser escravo do mundo. Ser servo de quem? Ser servo dele. Ou ser escravo do mundo. Pois quando rejeitamos o Eterno, automaticamente nos tornamos escravos dos desejos humanos, que em algum momento irá aflorar algo que nos aprisionará. Quando servimos ao Eterno, encontramos a liberdade daquilo que realmente nos aprisiona, os desejos da carne. Então, o Eterno nos liberta desses desejos. Lá em Terrelim, Salmo 119, versículo 43, 44 e 45 diz: Não tires totalmente a palavra da verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. O que é a palavra da verdade? Os juízos do Eterno, segundo Davi. Assim observarei de contínuo a tua Torá para sempre e eternamente. Andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. E Tiago, Jacov, fala a mesma coisa. Aquele, porém, que atenta bem para a Torá perfeita da liberdade. O que é a Torá da liberdade? A Torá do Eterno. E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal é bem-aventurado em seu feito. Então, meus irmãos, isso foi o nosso estudo. Que o Eterno abençoe vocês aí. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade aí.
para fazer.